Caríssimos irmãos e irmãs, hoje, nesta liturgia, bem voltada, no caso, ao tema que celebramos também, sobre a família, o casamento em Caná da Galileia. Mas, se a gente for observar, e segundo alguns teólogos, este casamento é justamente não um casamento ali retratando entre um homem e uma mulher, mas entre Cristo e o povo judeu, entre Cristo e a igreja. Como nós podemos observar aqui no início, se encontravam ali naquela festa, aquele povo, os convidados, todos estavam ali, e Jesus chega com seus discípulos e também a sua mãe. E logo ali Maria, que é a observadora, ficava ali, percebeu que o vinho estava acabando. Então, se acabasse o vinho era sinal de quê? De alegria, de amor, de aliança. Então, se acabasse o vinho, o casal não teria amor, não teria aliança e não teria a bênção de Deus, a graça de Deus sobre eles. Então, seria a maior vergonha para aquele casal. E Maria sempre observando, Nossa Senhora sempre intercedendo. E ali foi até seu filho Jesus e pede para ele que possa fazer algo por aquele casal. E Jesus diz: a minha hora ainda não chegou. A resposta de Jesus para sua mãe. Por que Jesus diz isso? Já prefigurando o que iria acontecer no Calvário. A sua hora era naquele momento, onde ele iria morrer e iria fazer aliança com toda a humanidade, através do seu amor. Ali era o momento. Mas Jesus resolve obedecer sua mãe ali e faz com que aquele casal não passe vergonha. E Jesus manda trazer aquelas talhas, como foi falado no Evangelho, 6 talhas. O número 6 é um número imperfeito, mas ali estava aquelas 6 talhas de pedra. Por que de pedra? Algo relacionado, justamente, se nós voltarmos lá para o livro do Ezequiel, no capítulo 36, se eu não estou enganado, versículo 26, Jesus, o profeta diz, tirai de mim um coração de pedra, e colocai um coração de carne. É justamente estas talhas referente ao coração de pedra do povo judeu que estava naquele momento. E muitas das vezes até nós mesmos. Estamos com o coração tão fechado, tão angustiado, que não acreditamos mais no Senhor. Eu estava numa consulta ontem, e o rapaz que estava lá do meu lado, ele começou a falar. Só para dar um exemplo, Ele disse, eu me apresentei, disse que era padre e tudo, aí ele começou, a pessoa quando chega perto de um padre, começa a contar toda a sua vida, Confia tanto na gente que começa a desabafar. E ele falou que quando tinha 12 anos, a mãe dele morreu. Então, a partir daquele momento, ele passou a não acreditar mais em Deus. Por quê? Como é que Deus vai levar as pessoas boas? Para ele, a mãe dele era muito boa, como também nós achamos nossa mãe muito boa. Então, por que Deus tirou? E aquilo ele foi crescendo e se distanciou da igreja. Aí, como sempre tem uma mulher na história, ele arranjou uma namorada, que é católica, e aquela namorada começou a convidar ele para ir na igreja. Ele era formado em ciências contábeis, mas nunca tinha passado na prova para receber o registro dele. Já há 6 anos que ele falou que vinha tentando e nunca tinha conseguido. E a namorada dele começou a levar ele para a igreja e começou a falar: acredita, pede para Deus. E ele disse que uma noite, antes de fazer a prova, ele começou a pedir para Deus. Ele disse: Senhor, se for da tua vontade, que eu passe nessa prova. E aconteceu o milagre. Ele passou na prova, disse que uma semana depois arranjou um emprego, que estava desempregado, cheio de dívidas, e
a graça de Deus começou a acontecer na vida dele, porque ele começou a acreditar. Né, aquele coração de pedra que tinha ali dentro, começou a se transformar num coração de carne. É isso que deve acontecer com cada um de nós. Por quê? Nós temos um encontro com o Senhor. Todos os domingos ou durante a semana, quando nós participamos da missa, nós temos esse encontro com Deus. E Ele está ali justamente para transformar o nosso coração de pedra num coração de carne semelhante ao dele. Então, aquelas talhas justamente significavam isso, que aquele povo estava muito rebelde, muito distante, e precisavam retornar. E ali Jesus faz o milagre. Aí, seguindo adiante, nós temos um momento em que o mestre Sala vem provar do vinho. E ele diz a seguinte frase, né? Todos servem o vinho melhor no início e deixam o vinho menos bom para o final. E tu servistes o vinho melhor no final. Né? Porque depois de tudo aquilo que Jesus sofreu lá na cruz, é motivo de quê? De alegria para todos nós. Nós devemos nos alegrar porque o Senhor, Ele ressuscitou, Ele venceu a morte. E se Ele venceu a morte, foi por cada um de nós. E por isso, o melhor é para o final. É Jesus que vem ao nosso encontro. A gente pensa, mas eu vou morrer, para onde eu vou? Se nós acreditamos, o Senhor vem ao nosso encontro. A alegria que nós devemos expressar diante de toda a liturgia de hoje. Seja na primeira leitura, onde fala do casamento, também fala da aliança, ou seja na segunda leitura, onde o Espírito Santo derrama sobre nós os seus dons e carismas, a cada um dá conforme merece, e a cada um mais sendo o mesmo Espírito. É nos alegrar, a alegria de que o Senhor ressuscitou, de que o Senhor está entre nós, e que Ele vai retornar a cada um de nós. Então precisamos acreditar com todo o nosso coração. Se nós queremos verdadeiramente alcançar a vida eterna, comecemos a quebrar essas pedras dentro de nós. E comecemos a deixar bombear sangue, bombear amor, vida, que vem do próprio Cristo. Aprendamos isso com esse evangelho de hoje. Relata um casamento, mas este casamento é entre nós e o Senhor. É a aliança que nós fazemos com Deus. Duas pessoas, quando se casam, fazem uma aliança e se comprometem, né? Ser fiéis um ao outro, né? A fidelidade até que a morte os separe. E a nossa fidelidade para com Deus? Ali é entre duas pessoas. Mas nós devemos ser fiéis a quem? A Deus. Então façamos esse mesmo propósito também, de sermos fiéis. Assim como nós somos filhos, o Senhor nos concedeu esse título. Se nós somos filhos, então que nós sejamos também fiéis ao Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.